Bom, vamos lá então. Estamos aqui, para mais uma aula. Na aula passada a gente trabalhou um assunto dentro do que a gente chama de metabolismo energético. Então a gente trabalhou respiração celular e aí nós tivemos uma aula Zoom na semana passada e eu comentei com vocês que nós iríamos estar passando um exercício de desafio sobre respiração celular. Tá? E esses dois assuntos, pessoal, o assunto da nossa última videoaula e esse assunto, eles meio que se completam, certo? Na verdade, é um processo contrário do outro, para a gente fechar essa parte de metabolismo energético da célula. Metabolismo celular, na verdade. A gente trabalhou divisão celular, a gente trabalhou respiração celular, trabalhamos fotossíntese e lá um pouco atrás, um pouco antes, nós trabalhamos síntese proteica. Tá? Então, nosso assunto de agora, eu particularmente acho que é um dos assuntos que mais chama atenção dentro da biologia, é um assunto que eu gosto, e eu gosto, pessoal, eu vou explicar por quê. Porque, na verdade, faz sentido, entendeu? É uma coisa palpável dentro da biologia. É interessante você, quando você observar, se você sai na rua, você observa uma planta, você observa as folhas de uma planta, você observar que ali estão ocorrendo inúmeras reações químicas que culminam na produção de duas substâncias de grande importância. O oxigênio que nós respiramos e a comida, certo? Os carboidratos que nós ingerimos, ou esses carboidratos são utilizados para a fabricação de outras moléculas orgânicas tão importantes quanto o carboidrato. Então, a gente vai começar a trabalhar, pessoal, isso aqui, ó, que a gente chama de fotossíntese. Eu gosto da ideia, vocês estão fazendo relatório de aula aí, eu gosto da ideia de vocês trabalharem desde o início aqui, ó, com relação ao significado dessa palavra. Quando eu uso o termo síntese, síntese vem de sintetizar alguma coisa, de produzir alguma coisa. Se eu falo fotossíntese, o que eu estou falando? Eu estou sintetizando moléculas orgânicas, eu estou sintetizando algum produto, utilizando para isso foto. Foto aqui, pessoal, tem um significado de luz, certo? O nome que se dá às ondas de luz, principalmente luz solar, que chegam até a planta, que incide sobre a planta e provoca as reações químicas necessárias para que a fotossíntese aconteça, são ondas que nós chamamos de fótons, certo? Por isso o nome fotossíntese. Você utiliza, certo, feixes de luz para que reações químicas aconteçam. E aí, tanto plantas quanto algas fazem o que nós chamamos de... Eles transformam energia luminosa em energia química. Ou seja, eles captam energia da luz, captam essas ondas, promovem reações, fabricam moléculas, certo? E essas moléculas fabricadas a partir desses feixes de luz, elas serão posteriormente utilizadas por outros organismos. Tá? Olha só, quando a gente fala de fotossíntese, resumidamente é isso aqui, ó. O que você tem? A planta, que é um ser fotossintetizante, não é o único, nós sabemos. Mas olha o que ela faz aqui. Ó. Ela capta água, que é necessário para a realização da fotossíntese, a gente vai ver isso depois com mais detalhe. Ela capta pela folha gás carbônico e ela libera oxigênio. Além de liberar oxigênio para a atmosfera, ela também produz moléculas que ficam armazenadas no fruto, no caule ou na raiz. A gente aprende a utilizar tanto esse alimento, certo, como fonte de energia, quanto o oxigênio, para que nós possamos fazer o processo de respiração celular que nós vimos em aula anterior. Mas o fato, pessoal, é que para que esse processo aconteça, para que o gás carbônico e água se transformem em oxigênio e alimento, é necessário uma fonte de energia, que está aqui, ó, certo, a luz solar. Ah, professor, mas outro tipo de luz não provoca essa reação da fotossíntese? Provoca. Certo? Pode provocar, só que a luz solar, a incidência de radiação solar acaba provocando uma quantidade maior de reações químicas, ou seja, uma produção maior, certo? Um produto maior. Bom, olha só, quando a gente fala de fotossíntese, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, ó, quais são os órgãos da planta que são responsáveis pela realização da fotossíntese? Principalmente a folha. Não é à toa que a planta ela apresenta folha com formato laminar, certo? Parece uma lâmina. Exatamente para quê? Para captar o máximo de luz solar, o máximo de feixe de luz possível. Uma outra coisa que chama atenção, pessoal, com relação à folha, é que a folha ela não fica na horizontal, na planta, e ela não fica também na vertical, certo? Se você observar, a grande maioria das plantas apresentam folhas que se posicionam nesse sentido aqui, ó, perpendicular.
Ora, se você pensar que essa é a posição em que acontece a maior incidência de radiação solar, então até a posição da folha tem a ver com o aproveitamento melhor, certo, da luz solar. Se você vai numa mata fechada, por exemplo, plantas que estão no extrato inferior da mata, aquelas plantas de pequeno porte, geralmente elas apresentam um limbo maior. O que é isso? Elas apresentam uma lâmina maior, exatamente para aproveitar todo e qualquer feixe de luz que consiga chegar até ela. Plantas que têm grande porte, elas não precisam disso, elas podem desenvolver folhas de pequeno porte, por quê? Exatamente porque a incidência de luz solar nela é bastante intensa. Agora, folha, pessoal, não é o único órgão que realiza fotossíntese, certo? O órgão para realizar a fotossíntese, ele tem que ter um pigmento verde chamado clorofila. Clorofila é essa que está dentro de uma estrutura que nós chamamos de cloroplasto, certo? Além disso, pessoal, esse órgão responsável pela realização da fotossíntese, que é um órgão que tem que se laminar, que tem que aproveitar ao máximo a radiação solar, ele apresenta na sua epiderme uma estrutura que vocês vão ver o ano que vem no segundo ano, em fisiologia vegetal, que a gente chama de estômato. Isso aqui é estômato. Ó. Quando a gente tem aula de laboratório, se a gente tivesse aula de laboratório esse ano, a gente veria essa estrutura aqui. A gente pega uma folha, a gente pega uma lâmina bem afiada e tira a superfície da folha e mostra no microscópio. A gente consegue visualizar essa imagem aqui. Ó. Ora, pessoal, o que é isso aqui? Esse estômato é a estrutura que tem o papel de controlar a saída de água num processo de transpiração e a entrada de gás carbônico. Então, na verdade, essa estrutura ela fica assim, ó, ela consegue se movimentar fechando e abrindo, permitindo ou não a saída de água e a entrada de gás carbônico. Certo? Esses órgãos aqui estão no que nós chamamos de epiderme da folha. Certo? Estão na superfície da folha ou na superfície dos órgãos que são clorofilados. Aqui nós temos uma imagem esquemática, uma espécie de um desenho, que mostra exatamente essa mesma estrutura aqui. Ó. Você tem as células estomáticas, certo? Essa célula se apresenta na coloração verde exatamente por possuir cloroplasto, certo? Então é por essa abertura aqui, ó, que a gente chama de ostíolo, que vai entrar gás carbônico para que a fotossíntese aconteça e vai sair água. A saída de água da planta, na verdade, ela é muito importante, por quê? Porque ela permite um fluxo de água da raiz até a folha. Esse fluxo de água funciona como um mecanismo de transporte para a planta, já que elas não têm um sistema de transporte como nós, por exemplo, temos. Tá? Olha só, quando eu falei para vocês que não é só a folha que realiza o processo de fotossíntese, toda a parte verde da planta, se você observar esse pé de milho aqui, por exemplo, ó, então você tem aqui ó, a porção superior do caule, certo? Aqui a porção inferior do caule, toda a estrutura da planta que apresenta coloração esverdeada, aqui por exemplo a espiga, ó, que também é verde, isso aqui é porque tem cloroplasto. Se tem cloroplasto, tem clorofila, faz fotossíntese. Tá? Olha só, o cloroplasto então é o quê? O cloroplasto ele pode ser comparado àquela estrutura que nós trabalhamos dentro de respiração celular. Certo? O cloroplasto, pessoal, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, assim como a mitocôndria é responsável pela realização da respiração celular, o cloroplasto é a organela, é a estrutura celular responsável pela realização da fotossíntese. Assim como a mitocôndria ela tem seu próprio DNA e por isso consegue duplicar de acordo com as necessidades, o cloroplasto, pessoal, segue o mesmo padrão. Por isso que, às vezes, algumas plantas, quando você oferece a ela uma quantidade maior de luz, ou seja, uma possibilidade de realizar mais fotossíntese, elas acabam ficando mais verdes. Por que elas ficam mais verdes? Exatamente porque elas conseguem aumentar a quantidade de cloroplasto. Para quê? Para aumentar a capacidade de captação de luz para poder realizar a fotossíntese. Então, repetindo, olha só. Assim como as mitocôndrias têm seu próprio DNA e por isso elas conseguem se duplicar quando a gente faz muita atividade física, uma planta ela é capaz de duplicar os seus cloroplastos quando é ofertado a ela uma quantidade maior de luz para que ela realize fotossíntese. É claro que existem exceções, vocês vão estudar isso ano que vem com mais detalhe. Existem plantas, por exemplo, que não suportam um ambiente muito iluminado. Isso são
São características genéticas da planta que, por exemplo, interferem no processo de transpiração, então ela não pode ficar muito exposta ao sol, porque senão ela poderia sofrer um processo de desidratação, mas não é assunto para nós. Tá? Olha só. E aí, a gente fala assim, no interior do cloroplasto existe um pigmento que a gente chama de clorofila. Clorofila, pessoal, é uma molécula. Assim como você tem molécula de carboidrato, molécula de lipídio, molécula de proteína, existe uma molécula, certo, que tem, né, é uma molécula orgânica, então ela tem carbono, ela tem hidrogênio, ela tem oxigênio, ela tem magnésio na sua composição. Então a clorofila é a molécula indispensável para que a fotossíntese aconteça. Tá? Como eu disse, ela tem seu próprio DNA. Ok? Olha só. Bom, quais são os destinos? Quais são os destinos dos produtos da fotossíntese? Olha só. Primeiro, respiração celular. Né? Planta, eu já falei isso para vocês algumas vezes, planta, ela não realiza fotossíntese para nós. Certo? Quando ela faz fotossíntese, ela faz para quê? Para produzir moléculas orgânicas, para produzir ATP, para produzir oxigênio. Assim como a planta tem cloroplasto para fazer fotossíntese, planta tem mitocôndria para fazer respiração. Planta também respira. Planta também precisa de energia. Então, quando a planta realiza a fotossíntese, um dos destinos do produto dessa fotossíntese é exatamente o processo de respiração celular, ou seja, para que ela consiga energia para o seu cotidiano. Certo? Para realizar o processo de reprodução, para realizar o processo de fabricação de moléculas para inserção no fruto, certo? Para a produção da semente, etc, etc. Um outro destino, pessoal, dos produtos da fotossíntese, caso a planta não use isso que ela produziu no processo de respiração, é exatamente o armazenamento. Então, por exemplo, aqui, ó, quando a gente vê isso aqui, eu não sei se alguém já viu mandioca, né? Mandioca, na verdade, é uma raiz, certo? E o que acontece? A mandioca ela armazena, pessoal, amido. A gente trabalhou carboidrato e a gente viu que carboidratos são feitos, que amido, que é um polissacarídeo, ele é feito de moléculas de glicose. Então, quando essa planta aqui, essa parte verde do pé de mandioca, faz fotossíntese, produz glicose. Uma vez que a glicose é produzida e não é utilizada para a planta naquele momento, essa glicose ela vai pegar um vaso condutor de seiva e ela vai para a raiz. Quando chega na raiz, essa glicose ela vai ser guardada na forma de amido. Nós que não somos bobos nem nada, né? Quando eu falo nós, eu estou me referindo a nós, mamíferos, a gente aprendeu a usar isso como fonte de energia. Então, quando a gente come mandioca, por exemplo, o que a gente está comendo? A gente está comendo amido, que é o quê? Amido é um polissacarídeo, resultado da união de várias glicoses que foram feitas pelo processo de fotossíntese. Outro exemplo está aqui, ó, os frutos. Quando você olha essa variedade de frutos aqui, a uva, kiwi, maçã, melão, etc., banana, melancia, todas essas frutas que a gente está vendo aqui, elas apresentam na sua composição, por exemplo, moléculas de sacarose. Essa sacarose é aquela que é feita por glicose mais frutose. Então pode ser que a planta, quando ela produz a glicose, ela faça uma transformação desses produtos em um tipo de disacarídeo que a gente chama de sacarose. É o que dá o sabor doce aos frutos. É um outro destino desse produto da fotossíntese. Ou pode ser que a planta pegue e armazene essa glicose na forma de amido no caule, como por exemplo você vê aqui a batata inglesa. Então quando a gente come batata inglesa, batatinha, quando a gente come qualquer tipo de fruto, qualquer tipo de raiz, sementes, né, quando a gente come o arroz, o feijão, a gente está comendo o quê? Moléculas resultado do processo de fotossíntese. Certo? E, como eu disse a vocês, essas moléculas de carboidratos elas podem muito bem ser utilizadas para a fabricação de outras moléculas, certo? Para a fabricação de proteínas, de DNA, de RNA, de lipídio. Nós sabemos que tem frutos que têm muito lipídio na sua composição. Tá? Olha só. A gente fala assim, o processo de fotossíntese ele segue essa equação geral aqui. Ó. Certo? Isso aqui, geralmente, boa parte de vocês aprendeu isso aqui, viu essa equação lá no 8º ano. Ora, o que é a equação geral da fotossíntese? Olha só. A planta ela pega 6 moléculas de gás carbônico, mais 12 moléculas de água, e transforma em C6, H12, O6.
certo? Mais 6 moléculas de oxigênio, mais 6 moléculas de água. Esse 6 aqui está errado, viu, pessoal? Olha só, esse 6 aqui você pode tirar ele quando você for copiar. Não são 6 moléculas de glicose, não. Aí o que acontece? Olha só. Observem que aqui nós temos 12 moléculas de água e aqui eu tenho 6 moléculas de água novamente. É que, na verdade, essas moléculas de água que tem aqui, os oxigênios que tem nessa molécula de água não vieram para formar essas moléculas de água. Os oxigênios que estão nessa molécula de água aqui, ó, eles vieram dessas moléculas de gás carbônico. A gente vai entender isso depois com mais detalhe. Eu estou bem tranquilo explicando passo a passo para vocês, porque quando eu for explicar as fases da fotossíntese, eu preciso que vocês tenham noção disso que eu estou falando. Observem que aqui, ó, a equação está mais simplificada, 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água, fabrica C6H12O6 mais 6O2. Como eu disse, esse 6 aqui não existe, tá? Arrisca aí quando você for copiar. E aí, o que acontece? Para que essa reação química aconteça, para que esses gás carbônico e água virem carboidrato e oxigênio, é necessário uma fonte de energia, que no caso está aqui, ó, é a luz. Tá? Bom, olha só. Como é que a fotossíntese ela acontece? A fotossíntese, pessoal, ela acontece em etapas, que a gente chama de fases da fotossíntese. Eu quero que vocês, bem passo a passo, se for necessário, vocês parem essa aula, façam um resumo, façam um relatório, volta se for necessário, porque é necessário que você entenda passo a passo. Não passa para o próximo passo antes de você entender o primeiro. Tá? Olha só. A fotossíntese ela se divide em etapa que a gente chama de etapa fotoquímica, certo? O que seria fotoquímica? Reações químicas acontecem na presença de luz. Antigamente, os professores de biologia chamavam essa etapa fotoquímica de etapa clara, certo? É uma etapa clara da fotossíntese. É óbvio, ou seja, é uma etapa que, para acontecer, tem que haver luz, certo? Etapa, então, fotoquímica. Essa etapa, pessoal, que a gente chama de etapa fotoquímica, para a gente entender essa etapa fotoquímica, eu preciso voltar nessa imagem que vocês viram lá no processo de respiração celular. Bom, bem rapidinho aqui, o que nós temos aqui? 3 moléculas de fosfato mais uma adenina. Para quem não está lembrado, isso aqui é um A3-fosfato, ou seja, ATP. Está aqui, ó, ATP. Nós sabemos muito bem que quando você usa energia, você quebra o ATP formando ADP. Para eu montar novamente esse ATP, eu preciso de um fosfato orgânico. Tá, pessoal, entenda uma coisa. A gente fala assim que esse processo de fabricação de ATP é chamado de fosforilação. O nome é feio, mas é bem simples. O que é fosforilar uma molécula? É simplesmente eu acrescentar fósforo. Eu tenho uma molécula com 2 fósforos, eu acrescentei um fósforo, eu fosforilei. Então, o que é fosforilar uma molécula? É eu simplesmente produzir ATP. Tá? Aí agora a gente pode voltar para lá, olha só. Quando eu falo fotoquímica, etapa clara da fotossíntese, vai acontecer um processo de fosforilação. O que é fosforilação? É produção de ATP. E se eu falo isso aqui, ó, olha só, se junta essa palavra fosforilação, eu acrescento o termo foto. E aí eu falo isso aqui, ó, fotofosforilação. O que é a fotofosforilação, pessoal? É você fabricar ATP, fosforilação, utilizando luz, certo? Fotofosforilação. E aí, olha só, quando a gente fala foto, pessoal, a gente está falando disso, ó. Olha só, se você olhar, por exemplo, um arco-íris, você vai ver isso aqui, ó. Você vai ver essas cores. Esses números que vocês estão vendo aqui, provavelmente o professor de física, ele já trabalhou isso com vocês esse ano, ou vai trabalhar até no máximo ano que vem. Certo? Ele vai trabalhar e ele vai explicar para vocês que toda luz que você enxerga, na verdade, é uma onda que chegou até o seu olho e impressionou a sua retina. Então, na verdade, o que acontece? Toda cor que você enxerga é porque tem uma onda que está chegando até o seu olho. O comprimento de onda de luz, ele é diferente. Existem comprimentos diferentes de onda de luz. Cada comprimento de onda que chega até o seu olho gera no seu olho uma cor. Observem aqui, ó, isso aqui, esses 400, 450, 475, isso aqui são nanômetros.
certo? Olha só, o que é nanômetro? Nanômetro, na verdade, é 1 milímetro partido em 1 milhão. Mas não vem ao caso, a gente precisa guardar isso. O fato é que, observem por favor o formato da onda. Olha essa onda que gerou a cor azul. Observem essa onda. Agora observe a onda que gerou a cor vermelha. Observem que são ondas de comprimentos diferentes. Quando a gente fala de luz, pessoal, cada cor que você enxerga, na verdade, é porque é uma onda diferente que chegou até o seu olho. Então entenda o seguinte, ó. Quando a gente fala de fotofosforilação, é você fabricar ATP utilizando como fonte de energia essas ondas que incidem sobre a planta. Tá, aí olha só, presta atenção, olha só. Etapa fotoquímica, etapa clara, né? Aí a gente entendeu o que acontece, o que a gente chama de fotofosforilação. E aí esse processo de fotofosforilação ele ocorre de duas maneiras. Numa fase que a gente chama de fase cíclica e uma fase que a gente chama de acíclica. Então, antes da gente entrar nas 3 fases da fotossíntese, vamos pegar aqui, ó, presta atenção. Fotossíntese é você fabricar moléculas utilizando para isso luz, certo? O primeiro passo para que essa fotossíntese aconteça é o chamado de fotofosforilação. A planta ela vai produzir, inicialmente ela vai produzir ATP. Professor, mas ela não ia produzir glicose? Ela vai produzir glicose, mas inicialmente ela vai fazer ATP. Fazer ATP como? Utilizando luz, utilizando fótons. Tá, aí olha só. Esse processo aqui, ó, quando a gente fala fotofosforilação cíclica, ora pessoal, o que é uma coisa cíclica? É algo que começa num ponto e retorna para o seu ponto de origem, ou seja, completa o ciclo. Vamos tentar entender isso aqui, olha só. Fotofosforilação cíclica. Se acontece na presença de luz, é então uma etapa clara da fotossíntese. Olha só. Lembra que eu comentei com vocês sobre essa organela aqui? Que eu chamei para vocês de cloroplasto? Pois é, está aqui, ó. Dentro desse cloroplasto, pessoal, existe uma gigantesca quantidade de moléculas que nós chamamos de clorofila. Eu já falei dela para vocês agora há pouco. E aí o que acontece? Olha só. Clorofila é uma molécula, pessoal, que ela é excitável na presença de luz. O que significa dizer que a clorofila ela é excitável? Olha só. Falar que a clorofila ela é excitável na presença de luz é falar, pessoal, que quando a luz, quando aquelas ondas que eu falei para vocês, quando aquelas ondas batem na clorofila, ela provoca agitação da molécula. Certo? Então entenda uma coisa, ó. A molécula de clorofila está lá dentro do cloroplasto. A luz bateu nela, ela vai começar a ficar agitada. Essa agitação, olha aqui, a clorofila. Clorofila, certo? A luz pode ser, claro, a gente fala principalmente de luz solar, mas pode não ser. Então, olha só, o que eu falei para vocês. Quando a luz solar, por exemplo, incide sobre a clorofila, ela fica agitada. A clorofila é excitável na presença de luz. Aí, essa excitação da clorofila faz com que ela comece a emitir os elétrons que tem na molécula. E, professor, mas o que é elétron? Lembra que vocês viram na química que todo átomo é rodeado por elétrons que tem carga negativa? É isso que acontece quando a luz incide sobre a clorofila, quando a luz, aqueles feixes de onda, aqueles feixes de luz batem na clorofila, ela se agita e começa a jogar elétron para fora. Olha os elétrons saindo, ó, presta atenção. Elétrons, certo? Esses elétrons pegam, pessoal, olha só, acompanha a setinha, olha só. Esses elétrons pegam, eles passam por uma estrutura que a gente chama de cofator. Vamos comparar cofator como se fosse a gente fala assim que ele é um acelerador de elétron. É como se você estivesse perante uma fila e você tipo desse um empurrão, certo? Nos componentes da fila. O fato é que esses elétrons eles saem da clorofila, olha só, eles saem aqui e eles passam por esse cofator e ele continua. Aí observem o seguinte, ó. Por que eu chamo esse processo de processo cíclico? Porque os elétrons que estão saindo da clorofila estão dando uma volta e está voltando para a clorofila. Professor, onde é que está essa clorofila? Essa clorofila ela está aos milhares, existem milhares de moléculas de clorofila dentro do cloroplasto. Tá, mas que frescura é essa, meu Deus do céu? Para que eu preciso de... Imagina, olha que coisa mais ridícula. Eu tenho clorofila, a luz bate nela, ela solta elétrons e elétrons voltam para a clorofila. Para que isso acontece?
Lembra quando eu falei lá em respiração celular, quando eu citei o termo citocromo? É o que vai acontecer aqui, ó. Quando esses elétrons eles dão a volta, voltando para a clorofila, vão existir aqui, ó, citocromos. Aqueles pigmentos que eu citei para vocês. E aí observem o seguinte, ó, acompanha essa seta verde aqui que vocês vão perceber o seguinte, é como se os elétrons estivessem fazendo isso aqui, ó. Eles passam por cima desse citocromo, por baixo desse, por cima desse, por baixo desse, por cima desse, por baixo desse. Ou seja, está fazendo isso aqui, ó. A luz, ela está fazendo isso. Desculpa, a luz não, os elétrons. Os elétrons estão fazendo isso. Ao passar pelos citocromos, assim como acontecia lá na respiração celular, quando esses elétrons passam pelo citocromo, acaba gerando energia. Ora, para que a planta vai usar energia, pessoal? Vai usar energia para que ADP, olha aqui, ó, ADP mais fosfato inorgânico se torne ATP. Então, isso é o que a gente chama de fotofosforilação cíclica. Vamos repetir aqui já com o esquema todo montado para a gente entender. O que aconteceu aqui? Ó, se eu perguntar para vocês assim, por exemplo, ó, qual é o produto, o que se produz na fotofosforilação cíclica? ATP. A única coisa que é produzida aqui, pessoal, a única coisa que é produzida aqui é o ATP. Mas como é que esse ATP foi produzido? A excitação da clorofila fez com que ela emitisse os seus elétrons, que ao passarem pelos citocromos, liberou energia. Essa energia, assim como acontece nos nossos processos de respiração, foi captada e utilizada para montagem de moléculas de ATP. Simples assim. A única coisa que é produzido na fotofosforilação cíclica é ATP. Professor, para onde vai esse ATP? Esse ATP, pessoal, vai ser usado na terceira etapa da fotossíntese. Terceira, que a gente vai ver depois. Né? Então, essa aqui é a primeira etapa. Observem, pessoal. Observem que eu comentei com vocês que a fotofosforilação ela acontece de de duas maneiras. Cíclica e acíclica. É claro que pelo nome já dá para ter uma noção do que eu estou falando. Processo cíclico é aquele processo em que os elétrons retornam para o seu ponto de origem. Quando eu falo fotofosforilação acíclica, e aí como vocês têm toda a liberdade de voltar à aula, ver de novo e fazer o resumo, não precisa preocupar com a complexidade da aula. A gente procura entender passo a passo. Olha só. Observem que tem algumas coisas aqui na fotofosforilação acíclica que são idênticos à fase cíclica. Olha só. Você tem a clorofila, você tinha clorofila lá, você tem a luz solar. Observem que, do mesmo jeito, a clorofila, que é uma molécula excitável na presença de luz, ela recebe a luz solar, ela começa, olha os elétrons, ela começa a jogar os elétrons para fora, certo? Elas começam a ficar, a molécula começa a ficar instável porque está perdendo elétrons, certo? Vai passar pelo tal do cofator do mesmo jeito, aquela molécula que vai acelerar essa passagem de elétrons. E aí os elétrons, pessoal, ao invés de voltar para a clorofila, observem que eles estão seguindo o destino. Tem por outro caminho, olha só. Está indo para um tal, pessoal, de NADP. Lembra do NAD, lá da respiração celular? Aquele cara que era um carreador de hidrogênio? Aqui é a mesma coisa. Só que esse NAD aqui, ó, observem que ele tem um fosfato a mais. É a mesma molécula, mas com fosfato a mais. Tem o mesmo papel. Tem o papel de carrear hidrogênio, certo? Então, ó, de novo, bem calmamente, olha só. Clorofila se excitou na presença de luz. Essa clorofila começou a jogar os elétrons para fora. Esses elétrons foram para o cofator e foram para um tal de NADP. Tá. Uma outra coisa que vai... Essa mesma luz, pessoal, essa mesma luz que incidiu sobre a clorofila também vai incidir sobre duas moléculas de água. E aí vai acontecer uma coisa aqui que, pelo nome, já dá para você entender. Lá no começo do ano, a gente viu a palavra lise. Quando você ouve o termo lise, lise quer dizer quebra. Ora, se eu falo aqui, ó, presta atenção, fotólise da água. O que seria fotólise da água? Lise, quebra, foto, luz, água. Então seria o quê? Seria a quebra da molécula de água utilizando luz. Então, ó, a mesma luz que incidiu sobre a clorofila
Provocando a sua excitação, ela vai incidir também sobre duas moléculas de água e provocar o que a gente chama de fotólise da água. Quando essas duas moléculas de água se quebram, os pedaços dessas moléculas de água vão seguir alguns destinos. Primeiro, observem que 2 hidrogênios vieram para o NADP. Opa, então se você fizer cálculo aqui, ó, 2 moléculas de água têm 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Desses 4 hidrogênios, 2 vieram para cá, ó. 2 vieram para o NADP. Sobrou o quê? Sobrou água, certo? Sobrou uma água, sobrou H2O. Só que se você observar, ó, se eu tinha 4 hidrogênios aqui e 2 oxigênios aqui, 2 hidrogênios vieram para o NADP, aí sobrou 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Os 2 hidrogênios estão aqui e tem apenas um oxigênio aqui, ó. Aí a planta pega e fabrica meio O2. Ora, quando eu pego aqui, ó, falo que isso se transformou em água mais meio O2, pessoal, o que eu estou falando? 2 hidrogênios aqui, um oxigênio aqui e mais um oxigênio, já que meio O2 é um oxigênio. Ou seja, presta atenção, vamos lá, alguns detalhes que chamam a atenção aqui. Primeiro, aquela história de que planta pega gás carbônico e transforma em oxigênio está errada. Na verdade, o oxigênio que a planta libera, ele vem de onde? Ele vem das moléculas de água, certo? Segundo detalhe, o processo de produção de uma molécula de oxigênio, ou seja, um O2, para que um O2 seja produzido, é necessário que isso que eu acabei de explicar aconteça 2 vezes. Então a luz bate em 2 moléculas de água, produz um NADPH2, produz uma molécula de água e produz meio O2. Quando isso acontece de novo, completa esse O2 que começou a ser fabricado. Então, se eu perguntar qual é a origem do oxigênio que nós respiramos, de onde vem esse oxigênio? Ele não vem de moléculas de gás carbônico, ele vem de moléculas de água. Bom, dando sequência aqui, ó. Além disso, pessoal, então observem que aconteceu fotólise da água, a água se despedaçou todinha, e aí observem que essa molécula de água está perdendo elétrons aqui, ó. Esses elétrons que estão saindo dessa molécula de água vêm para uma segunda clorofila, que a gente vai chamar aqui de clorofila B. Certo? Então, olha só. Os elétrons estão chegando no NADP. Esse NADP, ao receber hidrogênio, os hidrogênios perderam elétrons para uma segunda clorofila aqui, ó. E isso aqui vai acontecer, ó. Observem que a luz, então, na fotofosforilação acíclica, ela está incidindo sobre 3 pontos. Ela está incidindo sobre a clorofila, ela está incidindo sobre as 2 moléculas de água provocando a sua quebra, e ela está incidindo sobre a clorofila B, certo? Do mesmo jeito que essa primeira clorofila se excitou na presença de luz, essa segunda também vai. E vai fazer com que ela comece a emitir os seus elétrons. Olha os elétrons saindo aqui, ó. Elétrons saindo, saindo, saindo. E aí, pessoal, do mesmo jeito, você vai ter aqui, ó, aqueles tais citocromos que eu citei para vocês. Ó, o que vai acontecer quando esses elétrons passam pelo citocromo? Do mesmo jeito vai gerar energia, fazendo com que ATP seja produzido. Então, olha só. Eu repeti a pergunta. Quais são os produtos da fotofosforilação acíclica? O que se produz nessa etapa? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu produzo NADPH2, eu produzo oxigênio e eu produzo ATP. Professor, para onde vai isso? Vamos lá. O oxigênio, ele pode muito bem sair e vai para o ar atmosférico. Ele vai ser esse oxigênio aqui que a gente respira no nosso dia a dia. O NADPH2 vai ser usado na próxima etapa, que é o que a gente chama de etapa puramente química. E o ATP também. Tá? Então, olha só. É um processo um pouquinho mais complexo, mas se você acompanhar direitinho, a gente consegue visualizar para onde foi cada molécula. O que aconteceu com cada estrutura dessa molécula. E aí, para finalizar, olha só. A gente fala assim, então, que os produtos, né, são NADPH2, o oxigênio e a molécula de ATP. E aí, para finalizar, pessoal, nós temos então a terceira etapa que eu comentei com vocês do processo de fotossíntese, que é a etapa que a gente chama de puramente química. Ora, olha só. Essa etapa, erroneamente, ela é chamada de escura.
Por que erroneamente, pessoal? Quando a gente fala que é uma etapa escura da fotossíntese, fica a impressão que é uma etapa que só acontece durante a noite, e não é verdade, certo? Eu chamo de etapa escura por quê? Porque é uma etapa que não necessita de luz para acontecer. Mas ela pode acontecer tanto durante o dia quanto durante a noite, certo? Ela só não precisa de luz para acontecer. Por isso que é errado a gente chamar isso aqui de etapa escura. O mais correto é falar isso aqui, ó, é uma etapa puramente química. Você vai perceber que essa etapa puramente química ela é muito parecida, só que o contrário, é muito parecida daquele processo de glicólise que a gente viu na aula passada. Quer ver? Olha só, presta atenção, ó, etapa puramente química. A planta absorve gás carbônico, nós já vimos por onde o gás carbônico entra, ele vai entrar por aquela estrutura, né, que a gente chama de estômato. Esse gás carbônico, pessoal, ele vai ser usado pela planta para a produção de carboidrato. Então a planta ela pega o gás carbônico, né, carbono mais 2 oxigênios, ela pega hidrogênios dos NADPH2. De onde vieram esses NADPH2? Lá da fotofosforilação acíclica, certo? Então, acontece isso aqui, ó. Observem que entraram 2 NADPH2 e saíram 2 NADP. Observem que 4 hidrogênios estavam aqui, não estão aqui mais. Para onde eles foram? Eles vieram para cá, ó. CH2O mais H2O. Vamos contar aqui? Eu tenho um carbono aqui. Aqui eu tenho um carbono. Eu tenho 4 hidrogênios aqui. Olha aqui, ó, 4 hidrogênios. Eu tenho 2 oxigênios. Um oxigênio aqui e outro aqui. Observem que esses produtos que estão aqui, tanto no gás carbônico quanto no NADPH2, vieram para cá. Só que sob uma configuração diferente. Para que isso acontecesse, pessoal, para que esse processo acontecesse, eu precisei de energia. Onde é que a planta consegue energia? Do ATP. Observem que onde eu tinha um ATP, o ATP entrou e saiu ADP mais P. Ora, o que acontece quando eu quebro o ATP? Eu libero energia. Para onde foi a energia? Para fazer essa transformação química aqui, ó. Professor, mas o que é isso? CH2O, carboidrato. Se, por exemplo, isso aqui acontece 6 vezes, ó, isso aqui vezes 6 vai formar C6H12O6. Muito prazer, glicose. Certo? Então, observem que comparado com a etapa clara da fotossíntese, essa etapa puramente química é uma etapa bastante simples. Certo? Então é isso, pessoal. Fotossíntese é isso que eu acabei de explicar para vocês. Tá? A gente vai fazer um check-up nas nossas aulas Zoom na semana que vem. Aí a gente já vai, provavelmente na segunda aula, provavelmente a gente já vai começar um conteúdo novo. Tá ok? Era só isso que eu queria com vocês hoje.